Olá, estudantes! Eu sou a professora Marília e vamos para mais uma aula de Química. Os objetivos da aula de hoje: aprender novas propriedades periódicas dos elementos químicos, conhecer aplicações de alguns elementos e praticar o conhecimento por meio de atividades. E os nossos questionamentos? Você saberia definir o que são ponto de fusão e ebulição de uma substância química? O que torna a densidade de uma substância uma propriedade periódica? Essas perguntas vamos estar respondendo durante a aula. Então aqui a gente tem a nossa tabela periódica e estamos vendo as últimas propriedades periódicas dessa nossa coleção de aulas sobre a tabela periódica. Então, o que são as propriedades periódicas? Relembrando, se repetem com o aumento do número atômico, que representamos pela letra Z maiúscula, em períodos regulares ao longo da tabela, e as principais propriedades periódicas são o raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, eletropositividade, eletroafinidade, ponto de fusão, ebulição e a densidade, que vamos estar falando hoje. Então, vamos falar um pouquinho sobre ponto de fusão, e a gente usa a sigla PF, e o ponto de ebulição usamos a sigla PE. Então, denomina-se de ponto de fusão de uma substância ou material a temperatura em que ocorre o processo de fusão, isso é, a passagem do sólido para o líquido. Então, quando eu estou derretendo, fazendo a passagem do sólido para o líquido, eu tenho ponto de fusão. E aqui tem uma representação do ferro fundido, então do ferro que foi derretido, e a fusão da água aqui, o gelo que está derretendo. Já o ponto de ebulição é a temperatura em que uma substância ou um material passa do estado líquido para o estado gasoso ou para o estado de vapor. E aí temos aqui a ebulição da água e a ebulição do leite para representar essa passagem do líquido que se torna gasoso. Na tabela periódica varia dessa seguinte forma. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição nas famílias ou grupos, tá? Então, na família 1 ou 2A, né? Na família 1A e na família 2A, os pontos de fusão e de ebulição aumentam de cima para baixo e nas demais famílias de cima para baixo. E no período aumenta das extremidades para o centro. Então aqui nessas duas primeiras famílias é de baixo para cima, nas demais famílias é de cima para baixo. Tem uma diferença aí das duas primeiras famílias. E nos períodos, então, tendo o tungstênio como o maior ponto de fusão e de ebulição, e o símbolo do tungstênio é W. Vamos falar um pouquinho aqui do tungstênio. Então, algumas explicações desse composto. Os compostos de tungstênio têm grande aplicação. O principal deles é o carbeto de tungstênio, que é o WC, tungstênio com carbono, devido à alta dureza e elevado ponto de fusão, que é 2770 graus Celsius. Formam ligas junto com o níquel e o ferro e com o cobalto e têm utilização em projéteis destinados para fins militares. Também as suas ligas são utilizadas como filamento de lâmpadas incandescentes, aquelas lâmpadas mais antigas que tem um fiozinho dentro, é um filamento de tungstênio, usado como alvo para o raio-x, em fornalhas elétricas, e os tungstatos de cálcio e de magnésio são usados nas lâmpadas fluorescentes, que são essas lâmpadas compridas aí, mais modernas que temos na nossa casa. Vamos fazer a atividade 1 sobre esse assunto? Olha só. Analise as temperaturas de fusão e de ebulição dos elementos químicos a seguir. Explique as diferenças entre os pontos de fusão e de ebulição dos elementos que pertencem a essa família. Você consegue diferenciar os conceitos de ponto de fusão e de ponto de ebulição? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, a pergunta é a seguinte, ó. Explique as diferenças entre os pontos de fusão e de ebulição dos elementos pertencentes a esta família. Você consegue diferenciar os conceitos de ponto de fusão e de ponto de ebulição, considerando então os elementos que estão na família 1 aqui dentro da tabela? A resposta fica assim, ó. Os pontos de fusão PF e de ebulição PE são funções periódicas do número atômico. Desta maneira, conforme o número atômico diminui, os pontos de fusão e de ebulição aumentam. Ou seja, na família 1 e 2, o ponto de fusão e o ponto de ebulição aumentam de baixo para cima. Assim sendo, o ponto de fusão é a temperatura da passagem do estado sólido para o líquido, e o ponto de ebulição é a temperatura em que o estado líquido passa para o estado gasoso. Agora vamos falar um pouquinho sobre a densidade. Então, a densidade, representada pela letra D minúscula, é uma propriedade específica da matéria, expressa pela razão entre a massa e o volume, e temos uma equaçãozinha aqui para expressar a densidade. Então, densidade é igual a massa dividido por volume. E aí a unidade pode ser gramas por centímetros cúbicos ou gramas por ml, são as unidades mais comuns para expressar a densidade. Os fatores que alteram a densidade de um material são a temperatura, o estado de agregação da matéria e a pressão. Então, o aumento da temperatura faz com que as partículas, as moléculas de uma substância fiquem mais agitadas e aí tem uma diferença de densidade entre o mesmo composto no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. A gente pode confirmar isso observando aí a água, que é uma substância que está sempre muito presente nos nossos dias, e a gente sabe de uma diferença de densidade, e a água tem uma tendência especial, né, se comporta de um jeito um pouco diferente dos demais materiais, visto que quando ela está no estado sólido, ela tem uma densidade menor, por isso que o gelo fica flutuando dentro do copo da água. Ao contrário do que acontece com outros materiais, quando estão no estado sólido, né, as partículas, as moléculas ficam mais próximas, então a gente tem mais matéria numa unidade menor de volume e aí a gente tem uma densidade maior. A água tem um comportamento diferente, que é muito importante para a sobrevivência aí dos seres vivos. Por exemplo, quando o lago congela só a superfície e o restante fica líquido, aí os seres podem viver tranquilamente aí na época do inverno rigoroso. A densidade é uma característica, então, de cada material. A variação da densidade absoluta no estado sólido é uma propriedade periódica e aqui estamos falando dos elementos. Então, a maior densidade está para o ósmio, que é o OS aqui na tabela. Nas famílias ou no grupo, aumenta de cima para baixo e nos períodos, então, das extremidades para o centro. Agora vamos falar um pouquinho sobre a densidade e sobre o ósmio, então. Devido à toxicidade do óxido de ósmio, ele é raramente utilizado na forma pura. Geralmente é utilizado associado a outros metais, como por exemplo o irídio e a platina. As principais aplicações das ligas de ósmio são penas para canetas tinteiros, agulhas de toca-disco e agulhas de bússolas. O tetróxido de ósmio é utilizado na detecção de digitais e uma liga de platina e ósmio é utilizada em implantes cirúrgicos como marca-passo e válvulas pulmonares artificiais. Vamos fazer a atividade 2 agora? Um determinado elemento químico pertence ao quarto período da tabela periódica e apresenta como subnível mais energético o subnível P com 5 elétrons. Este elemento tem densidade maior ou menor em relação ao elemento químico gálio. Sobre qual elemento químico são essas informações? Justifique a sua resposta. Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, um determinado elemento químico pertencente ao quarto período da tabela periódica e apresenta como subnível mais energético o subnível P com 5 elétrons. Este elemento tem densidade maior ou menor em relação ao elemento químico galho. Sobre qual elemento químico são essas informações? Justifique a sua resposta. Então vamos ver como ficou? Seguindo as informações do enunciado, ou seja, utilizando as dicas que ele deu e olhando a tabela periódica, chegamos ao elemento químico bromo, Br. Pois com 5 elétrons no subnível P, temos o elemento químico da família 17, que chamamos de halogênios. Sendo assim, ele está no mesmo período que o elemento químico galho, que é o Ga. Como a densidade é uma propriedade periódica que varia nos períodos das extremidades para o centro, conclui-se que o bromo possui uma densidade menor que a densidade apresentada pelo galho. E aí, esquematicamente, observando a tabela periódica, a gente tem aqui, então, o galho, 31, né, e o Br aqui, o bromo, então, ele tem uma densidade menor por causa da posição aí, como varia a densidade dentro dos períodos da tabela. Vamos falar mais um pouquinho aí sobre a tabela periódica como um todo. Então, olha só, é a mais concisa enciclopédia já criada pelo ser humano. Então, numa única folha, a gente tem muitas informações sobre os elementos químicos. Observando a tabela periódica e conhecendo, né, as posições aí de crescimento e diminuição das propriedades periódicas, como a gente tem visto, né, eletroafinidade, eletronegatividade, densidade, ponto de ebulição, conseguimos tirar várias informações da tabela periódica. Então, uma única folha ali com a tabela impressa te traz muitas informações. Deve ser consultada como se estivesse lendo um texto, isso é, comece pela primeira linha, da esquerda para a direita e segue descendo linha a linha. Então, ela segue a mesma estrutura aí que a gente usa para fazer leitura. Cada elemento químico é representado em quadrados, no qual o símbolo do elemento fica no centro e as informações ficam ao entorno. Então, lá na tabela periódica, a gente tem uma representação como essa, tá? Então, a gente tem o símbolo no centro, o nome do elemento. Embaixo, normalmente, fica a massa atômica, e em cima, o número atômico. Algumas tabelas trazem no cantinho aqui, né, um númerozinho embaixo do outro, para indicar a configuração eletrônica, ou seja, como que os elétrons estão distribuídos no átomo neutro, certo? E aí algumas outras tabelas podem ter mais informações e ela sempre vai ter uma legenda em alguns dos cantos para indicar para você quais são as informações que ela está trazendo, o que significam aqueles números em volta do símbolo e do nome do elemento. Vamos fazer a atividade 3 agora? O que torna a densidade de uma substância uma propriedade periódica? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade? Olha só, a pergunta é a seguinte: o que torna a densidade de uma substância uma propriedade periódica? Então, olha só, o que torna a densidade de uma propriedade periódica é o fato de que a densidade absoluta, no estado sólido, ser função periódica do número atômico nas famílias ou nos grupos. Nos períodos, aumenta das extremidades para o centro. Assim, os elementos mais densos estão localizados no centro da tabela periódica. É possível determinar a densidade dos elementos comparando dois elementos ou mais em um mesmo período ou em uma mesma família. Porém, é impossível determinar a densidade de um elemento químico analisando a tabela periódica como um todo. No exercício 2, nós fizemos uma comparação lá entre dois elementos ali, para a gente ver qual era o mais denso, o menos denso entre eles. Na aula de hoje, a gente tem um mão na massa para vocês. Olha só, construindo a casa periódica. Você faz ideia de quantos elementos químicos estão na sua casa? Lápis e papel na mão, andando para a sua casa, anote o nome dos produtos ou substâncias que forem encontrados. Por exemplo, tinta, sabonete, cola, leite e o que mais você achar aí pelos cômodos da sua casa. Em seguida, pesquise quais os elementos químicos presentes que estão aí na sua lista. Então, depois da lista feita, você vai lá na internet, em alguns livros, e pesquisa quais são os elementos químicos presentes nesses produtos que você encontrou na sua casa. Depois disso, organize os elementos em ordem crescente de número atômico e construa uma casa, representando as paredes, o telhado, portas e janelas. Pode ser uma maquete, uma planta baixa ou um desenho. E nas partes da casa, escreva os elementos encontrados e tente organizar aí uma sequência para você colocar esses elementos. Se eles vão ficar no telhado, os menos densos ou os mais densos, se você usou a característica de organização da eletropositividade ou da eletronegatividade, escolha uma das propriedades para organizar os elementos e montar a sua casa. Socialize com a sua turma, se possível, durante a aula Meet ou tire fotos e poste nas redes sociais. Os recursos virtuais também podem estar fazendo parte da sua casa. Você pode fazer o seu desenho através de aplicativos ou recursos do computador e também utilizando materiais reciclados se você quiser fazer uma maquete bem legal. O que nós estudamos na aula de hoje, então? Aprendemos novas propriedades periódicas dos elementos químicos, conhecemos a aplicação de alguns elementos e praticamos o conhecimento utilizando as nossas atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!